Olá galera, professor Fernando Gomes, professor de matemática do Colégio Equação Certa. Vamos à resolução de mais uma questão do simulado, questão de número 173. O proprietário de um curso profissionalizante oferece lanche aos seus alunos durante todo o período de aula. Ele calcula a quantidade de quilos de salgadinhos necessária para servi-los com base no número de alunos matriculados e no período de dias até o fim do curso. Por exemplo, em sua última experiência para servir 12 alunos durante 50 dias, foram necessários 144 kg de salgadinhos. Agora, ele tem matriculados 15 alunos para um outro curso com duração de 60 dias. Considerando que o preço do quilo do salgadinho seja R$ 12,00 em comparação à sua última experiência, o valor gasto em reais com salgadinhos necessários será. Ou seja, você já percebe que é um probleminha que você vai utilizar a proporção, regra de 3, só que regra de 3 composta. Por que composta? Porque observem que no problema, na realidade eu vou utilizar aqui, são 3 grandezas. Vamos lá analisar. Primeiro, ele fala que 12 alunos serão servidos durante 50 dias e foram necessários 144 kg de salgadinhos. Então, quais são as grandezas envolvidas na minha situação problema aqui? Vamos lá colocar as grandezas. Primeiro, número de alunos, uma grandeza envolvida. Segundo, número de dias. E terceiro, a quantidade de salgadinhos. Aí. Ele fala que 12 alunos, ele conseguiu servir durante 50 dias, utilizando exatamente 144 kg de salgadinhos. O que ele quer saber é o seguinte, se ele tiver 15 alunos para servir durante 60 dias, quantos quilogramas de salgadinhos serão necessários? Então, qual é a ideia para resolver o problema? Você vai pensar assim, como é regra de 3 composta, você vai escolher uma grandeza para comparar com as outras duas. Quando eu falo comparar, é para dizer se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, eu vou escolher essa grandeza aqui, poderia ser qualquer um. Eu vou escolher essa, que é aquela que está, digamos, com um x que eu quero descobrir. De preferência, é interessante que você escolha aquela grandeza que está faltando o valor que você quer descobrir. Então, no nosso caso aqui, esse x que eu quero descobrir aqui me faz escolher justamente essa grandeza, salgados, quantidade de salgados, como a grandeza que eu vou comparar com as outras duas. Então, qual seria o procedimento? Vamos lá. Primeiro, eu vou pegar essa grandeza, salgadinhos, e vou colocar da mesma forma que está aí, 144 sobre x, na mesma ordem, sobre x é igual. Ou seja, essa razão vai ficar aqui sozinha no primeiro membro. 144 sobre x vai ficar sozinho. No outro membro, após a igualdade, vai aparecer o produto das outras duas. Essa, número de alunos, com o número de dias, que são as duas grandezas que eu vou multiplicar as razões. Agora, é claro que esse produto vai depender se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais à quantidade de salgadinhos. Professor, como é que eu sei se é diretamente ou inversamente? Aí você faz uma pergunta. Será se o número de salgadinhos aumentar, o que é que vai acontecer com o número de dias? Aumenta ou diminui? Só que quando você faz essa pergunta, você considera que a outra grandeza, que é o número de alunos, permanece constante. Do mesmo modo, quando você vai comparar o número de salgados com o número de alunos, você se pergunta, se essa aqui aumentar, o que é que vai acontecer com essa? É aumentar ou diminuir? E é claro que o número de dias vai ser aquela grandeza que permanece constante. Então vamos lá fazer a pergunta aqui para a gente ter essa resposta de imediato. Então vamos lá. Se eu aumentar a quantidade de salgados, estou comparando justamente essa grandeza que eu falei, que é aquela que tem um x. Se eu aumentar a quantidade de salgados, e estou comparando essas duas aqui, número de salgado e número de dias. Então, essa aqui é a que vai permanecer constante. Então, se eu aumentar o número de salgados, conservando a mesma quantidade de alunos, esses salgados vão durar mais dias ou menos dias? Vou repetir mais uma vez.
Se eu aumentar o número de salgados, conservando a mesma quantidade de alunos, esses salgados vão durar mais dias ou menos dias? É claro, gente, que a resposta vai ser mais dias. Se eu tenho mais salgados, vai durar mais dias. Ou seja, essas duas grandezas aqui, ó, número de dias e número de salgados, elas são grandezas diretamente proporcionais. Vou colocar bem aqui só para a gente lembrar. Ó. Elas são grandezas diretamente proporcionais. Agora, eu vou comparar número de salgados com o número de alunos. Então, essa aqui é que permanece constante agora o número de dias. Então, vamos lá, comparando. Se eu aumentar o número de salgados, conservando a mesma quantidade de dias, eu vou precisar de mais alunos ou menos alunos para durar essa mesma quantidade de dias os salgados? Ou seja, ó, mais uma vez, se eu aumentar a quantidade de salgados para durar a mesma quantidade de dias, eu vou precisar de mais alunos ou menos alunos? Então, é claro que se eu aumentar a quantidade de salgados, eu vou precisar de mais alunos para esses salgados durarem a mesma quantidade de dias. Então, mais uma vez, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Se são diretamente, gente, como é que eu vou armar o meu problema agora? Ó? Eu vou colocar essas duas razões, número de alunos 12 sobre 15, na mesma ordem. E vou multiplicar com essa outra, que é 50 sobre 60. Professor, mas vamos só supor que no caso, essa grandeza aqui, número de alunos, fosse inversamente proporcional. Como é que eu ia fazer? Aí, em vez de colocar aqui, ó, 12 sobre 15, eu ia botar 15 sobre 12. Eu ia inverter, só isso. Do mesmo jeito, se o número de dias fosse inversamente, eu ia só inverter 60 sobre 50. Pronto. Ou seja, a partir daí, é só você resolver essa equação para você encontrar o seu valor de x. Se você fizer as continhas aí e for resolver a equação, você vai encontrar que o x vai ser igual a 216. O valor de x que a gente vai encontrar aqui vai ser 216, que é em quilogramas, ou seja, vai ser 216 quilogramas de salgadinhos. Mas não é isso que ele quer saber. O que ele quer saber? Considerando que o preço do quilograma do salgadinho seja R$12, em comparação com sua última experiência, o valor gasto em reais com salgadinhos necessários será. Então ele quer saber, ó, o quanto vai ser maior. Se vai ser o mesmo, se vai ser maior, se vai ser menor. Em relação à sua última experiência, ou seja, o que foi que ele gastou na sua última experiência? Ele gastou exatamente aí 144 kg de salgadinho, ó. E agora ele está gastando 216. É claro que aumentou, né, gente? Ele quer saber quantos por cento aumentou. Então, para saber o percentual, ó, vamos fazer a diferença. 216 menos 144 dividido pelo valor inicial, que é o 144. Quando eu fizer aí essa diferença e dividir por 144, isso aqui vai dar exatamente 50%. Ou seja, o que me faz chegar à conclusão que vai ser 50% maior na letra B. Simples assim.